apareceu para vocês aí, né, que já está gravada. E os próximos alunos, ou vocês, se quiserem revisar a aula, já vai estar gravadinho. Eu vou tentar depois adicionar lá no AVA também o link para vocês acessarem, tá bom? Vamos lá. Deixa eu tentar, então, projetar. Vou precisar que vocês, se tiver o Vadimeco aí pertinho, já deixa o Código Tributário e a Constituição Federal em mãos, tá? A Constituição Federal a gente usa a partir do artigo 145, tá? A gente vai usar a parte de direito tributário. Eu vou fazer uma introdução, uma visão acerca do sistema tributário nacional, e depois a gente adentra na matéria de tributos em espécie. Deixa eu tentar projetar aqui, tá, pessoal? Somente. Estamos todos voltando a utilizar a plataforma depois de um tempinho, a gente fica meio fora de forma. Ok? Todo mundo vendo o slide? Vamos lá. Pessoal, no ano passado, os governos, né, federal, estadual, municipal, atingiram, né, um recorde não recorde em valor de real, né, mas em participação do PIB, né? O Produto Interno Bruto, o PIB, né, ele é o quê? É a soma de todas as riquezas produzidas no país, né? Alimentos, veículos, eletrônicos, eletrodomésticos, roupas, agricultura, ou seja, todas as riquezas, tudo que se produziu no Brasil é chamado de Produto Interno Bruto, né? Que é o que mede a economia, o tamanho da economia de um país. Ou seja, a carga tributária é um percentual desse PIB. Ou seja, somando-se tudo que foi arrecadado pelos governos, né, municipal, estadual, federal e distrital, deu 35% do PIB. Ou seja, nós já passamos de 1/3, né? Já estamos com 35% do PIB de carga tributária. Aí você pega uma evolução simples aqui, ó, de 2000 até 2019, olha só como é que essa curvinha, né, sempre passou dos 35 fácil. Eu vou voltar, tem um aluno chegando agora. Deixa eu adicionar lá. Então, em reais, pessoal, vocês têm ideia de quanto isso aí significa em valor, em dinheiro, em espécie? É algo assim surreal. Passa de 2 trilhões de reais. Tá bom, pessoal? Quando a gente fala 1 bilhão de reais, já é muito dinheiro, né? Imagine 2 trilhões de reais. É dinheiro demais. Então, a arrecadação de tributos, né, representa, né, 35% do PIB. Só para a gente ter uma noção, né, de escala, né, do quanto que isso é grande, quanto que isso representa. Então, para nós, sempre uma carga pesada. Só para vocês terem uma ideia, se a gente retornar um pouquinho na história, né, a Confidência Mineira, né, lá do Tiradentes, aconteceu porque a coroa cobrou um imposto chamado 1/5, né? Quer dizer, o quinto é 20% de algo, né? Ou seja, nós já estamos quase no dobro do quinto e não tem revolta. Então, durante o governo militar, né? Nós estamos falando aí dos anos 60, 70 e 80, a carga tributária brasileira ela tinha uma importância aí de 25%. Após a Constituição Federal de 1988, ela saiu dos 25%, pessoal, e chegou em 35%, esse modelo tributário atual, que só faz crescer, né? Então, nós temos aí uma carga tributária extremamente elevada. Olhando assim criticamente,
interromper aqui. Olhando criticamente, a gente pode entender que talvez, dependendo da ótica que você queira olhar, né, que todo mundo hoje, o Brasil é bem dividido em relação à ótica, né, é uma carga tributária alta, né, 35% do país em desenvolvimento. Nós temos países que chegam a ter carga tributária de 50%, né, do PIB. Isso é muito comum nos países chamados de bem-estar social. Só tem um lugar que isso está funcionando legal, que é naqueles países nórdicos lá, Dinamarca, Noruega, Islândia, Suécia. Lá nesses países escandinavos, a carga tributária é muito elevada, próximo de 50%. Só que eles são chamados países de bem-estar social por quê? Porque basicamente você tem uma carga tributária alta, mas assim, a faculdade é pública, garantia, né, estudo, enquanto você quiser estudar é pública e de boa qualidade. Saúde, né, pública, de boa qualidade, ou seja, o hospital que atende o presidente é o mesmo hospital que atende o trabalhador. Transporte, até moradia, né? Tem aquele programa Minha Casa Minha Vida lá, só que lá o padrão é um pouco melhor, né? Então, esse país de bem-estar social tem uma carga tributária muito elevada e tem também como característica o índice de desenvolvimento humano, né, o IDH, também bem alto, né? Dos maiores do mundo, o índice de desenvolvimento humano. Aí você tem, do outro lado, países desenvolvidos com um viés mais liberal. Podemos trabalhar aí Estados Unidos e Japão, né? Com carga tributária aí em volta de 23%. Né? Então, você tem um país que cobra menos tributo, do outro lado também você tem um país menos inchado, ele também não presta tanto serviço assim para o cidadão. Lá a iniciativa privada tem uma participação maior na educação, na saúde, etc. Então, ele tem um Estado mais leve. Carga tributária próxima a essa do Brasil, de 35%, nós temos alguns países da Europa, França, Itália e Alemanha, por exemplo, tem uma carga tributária próxima a 35%, com o diferenciado, que é o quê? O oferecimento de serviços, né, ao cidadão, retorno ao cidadão muito melhor, diga-se de passagem. E se o Brasil encarar países em desenvolvimento, por exemplo, China, Rússia, Índia, África do Sul, né, o chamado BRICS aí. Esses países têm carga tributária de 20%. Se encarar os países da América do Sul, aqui só Brasil e Argentina tem uma carga tributária elevada, aí, acima de 33%. Todos têm carga tributária menor. O Chile, por exemplo, tem carga tributária de 20%. Isso faz com que, muitas vezes, o investidor, né, o empresário, que queira montar uma empresa em mais de um país, principalmente país emergente, eu quero montar uma empresa, eu estou escolhendo Brasil, Índia e China. Ele vai fazer análise setorial. Como é que é a carga tributária desse país? Pô, levamos desvantagem. Como é que é a política trabalhista desse país? Pô, levamos desvantagem. Mão de obra, preço, né, da mão de obra, direitos trabalhistas, impacto da mão de obra sobre o faturamento. Como é que é a logística desse país, né? O transporte das mercadorias, né? Os países grandes, igual o Brasil, né? Estados Unidos, Rússia, China, usa muito o modal ferroviário, né? Transporta muita mercadoria por ferrovia, né? O Brasil já não, transporta por caminhão, que é o modal mais caro que tem, né? E mais lento, diga-se de passagem, né? Mais oneroso. Então, assim, alguns países usam, né, a questão do navio, outros usam aéreo, né? Mas o Brasil transporta muita mercadoria, a maior parte das mercadorias por caminhão, que é muito mais caro, né, de se transportar. Isso aí acaba encarecendo, né, do ponto de vista cidadão, que isso aí ele chama de custo Brasil, né? Que os economistas chamam de custo Brasil. O que vai ser custo Brasil? Carga tributária caótica, legislação tributária caótica, a gente vai comentar daqui a pouquinho mais com vocês. Juros altos, né? Até que isso tem sido uma situação, mas juros de acesso ao empresário, né?
O juro governamental tem caído. Acesso ao empresário a juro, em relação a outros países, nosso juro é mais caro. Tem sido melhorado bastante, diga-se de passar essa parte aí. Legislação trabalhista caótica, né? A gente tem uma situação aí que nós temos no Brasil, mais da metade dos processos trabalhistas do mundo estão no Brasil, né? Então, para vocês terem ideia do sistema caótico que é, né, a legislação trabalhista brasileira, sem número de sindicatos e uma discussão muito grande, né, em relação a direitos trabalhistas e reforma e volta e convenção coletiva. Então acaba isso aí gerando muito custo, né, passivo trabalhista para os empresários, para o empreendedor. Então tributário trabalhista, logística muito ruim. Então acaba que isso faz com que algumas grandes empreendimentos, ao invés de optar de vir para o Brasil, acabam optando por países concorrentes, né? Eu digo assim, países em desenvolvimento concorrentes da gente. E dentro disso a gente vai analisar um cenário de carga tributária que se instaurou após a Constituição Federal de 88, sistema tributário que a gente vai analisar na nossa aula. E aí está se falando agora recentemente, né, em reforma tributária. Nós temos 3 propostas, né, de reforma tributária em andamento lá no Congresso. O governo mandou uma recentemente aí, eu achei muito tímida, né? A reforma tributária do governo foi juntar o PIS a COFINS, né? Só fazer a junção, ou seja, temos 2 tributos, passaremos até um só. Mas somou as alíquotas, ficou maior do que a atual. Aí eu te digo, para a gente refletir, a reforma tributária é uma das reformas mais difíceis que a gente tem que passar. Por que ela é difícil? Da ótica do contribuinte, todo mundo quer pagar menos. A ótica é que a gente quer pagar menos tributo. Da ótica do governo, os caras precisam arrecadar mais. Percebeu com a conta que não fez? Como vai fazer uma reforma se eu quero pagar menos, mas o governo quer arrecadar mais? Percebeu que é uma discrepância muito grande? E se a gente retornar um pouquinho mais, principalmente em relação à independência do Brasil, a gente vai verificar que a nossa independência sempre fez com que, desde a nossa independência, o Brasil, o poder fosse centralizado, né? Inicialmente na figura do imperador e depois na figura do presidente, né? Mas sempre centralizado, né? No poder, nunca foi muito descentralizado, ou seja, os estados e municípios brasileiros nunca foram muito fortes em relação à legislação, né? Ou seja, a legislação forte, nossa, que impacta o dia a dia, né? O maior poder sempre foi centralizado em Brasília, né? Antes no Rio, na capital, depois em Brasília. Mas sempre foi centralizado o poder brasileiro, que eu estou dizendo para vocês. Diferente até do americano, o modelo de federação americana, quando eles conseguiram a independência, né, da Inglaterra, eles se transformaram em várias colônias, né? As colônias transformaram-se em vários países, né? E depois eles viram que juntos eles eram mais fortes que isolados. Então, eles resolveram fazer um pacto federativo, né, que transformou os Estados Unidos. E aí esse pacto federativo, eles não queriam um novo imperador lá, né? Eles queriam uma política de segurança nacional, a moeda nacional, tratar de temas econômicos nacionais, mas eles não abriram mão de muita coisa, ou seja, lá os estados são fortes, né? Os estados americanos são muito fortes. Na matéria penal, por exemplo, aqui nós temos um Código Penal Nacional, lá a matéria penal é tratada no estado, cada estado tem seu Código Penal. Aí você imagina a dificuldade que é ser advogado criminalista, né, nos Estados Unidos, né? Algum estado tem pena de morte, aquele crime, no outro nem crime no outro é perpétuo, é um negócio meio complicado lá. Por quê? Porque os estados são fortes, né? É o que eu estou querendo dizer para vocês.
Aqui no Brasil, o Estado federado, o Estado deixou mais poderes na mão da federação, da União, né? E nós temos estados e municípios um pouco fragilizados. Vamos lá. O pessoal não é corona, não, é resfriado com essa mudança do tempo ainda. Esse modelo brasileiro, desses 35%, só para vocês terem ideia, 70% desse valor fica na União, fica para Brasília. 24% fica nos estados e 6% apenas fica nos municípios. Então, o município fica com a menor parcela da arrecadação. E é aqui no município que você precisa de escola, saúde, educação, segurança, né? As coisas do dia a dia que as pessoas precisam fica no município. É aqui no município que é necessário ter. E maior parte da grana vai para Brasília. E aí, para retornar, até voltar para o município de novo, demora um pouquinho, né? Então, assim, a reforma tributária, eu penso que passaria por tornar um modelo de distribuição de receitas mais justas, né? O que a gente esperava, né? Quando, principalmente, o jargão mais Brasil e menos Brasília, né? Vocês devem ter ouvido isso aí muito, mais Brasil, menos Brasília, ou seja, os recursos ficarem mais no Brasil e menos em Brasília. Né? Só que, de fato, isso é uma reforma muito difícil pelo interesse, né? Botar assim, o presidente não quer abrir mão desse poder. Os governadores também, os prefeitos estão ávidos aí. Aí você tem um sistema político, tributário político, no qual a grande maioria são 5.000 e quase 5.700 municípios, desses, a maioria quebrado, gente. Situação financeira caótica. Pega uma pandemia dessa aí, acabou de jogar a tampa do caixão nos caras. Então, a realidade da grande maioria, da imensa maioria dos municípios brasileiros, é de muita dificuldade financeira, né? de arrecadação própria dele e não pagar a folha do prefeito. Pagamento do gabinete do prefeito, como diz o outro, é muito baixo a arrecadação da maioria dos municípios. E aí a arrecadação federal é maior, e ele vive o quê? Vive de repasse da União para os municípios e do Estado para o município. Tem uma arrecadação muito pequena, ínfima. E aí fica o quê? A maioria dos prefeitos dependendo dos repasses que são feitos pelo Estado. E aí, por sua vez, você tem, dos 27 estados, três que estão com situação financeira ótima, né? Assim, equilibrada, graças a Deus, o Espírito Santo é um deles. E aí você tem a maioria dos governadores em situação financeira caótica, dependendo de repasses do governo federal. E aí o jogo político, né, fica montado, né? Prefeitos dependendo do governador, governadores dependendo do presidente, né? E aí fica essa guerra política que não leva o país à frente, adiante. Tudo com base em quê, gente? Tudo com base nessa carga tributária caótica, nessa distribuição de tributos mal feita, né? Que atualmente nós temos na Constituição Federal. Então, a Constituição Federal abriu a competência, né, para legislar em matéria tributária de forma concorrente para municípios, Distrito Federal, estados e União, ou seja, todos esses entes podem legislar em matéria tributária. Aí começa aí o nosso calvário. Você tem 5.000, quase 5.700 municípios, todos eles têm que ter um código tributário municipal. Aí você tem os estados, todos eles têm um código tributário estadual. Aí você tem a União, que aí tem o código CTN, que é o que a gente trabalha aqui, Constituição Federal, e as legislações. Cada tributo tem que ter um regulamento próprio, né? Tem que ser regulado por lei. Então, você tem um volume de leis municipais, estaduais, distrital e federal muito grande, que faz com que a matéria de direito tributário seja, atualmente, a matéria com o maior volume de leis no Brasil. E chega a ser, assim, uma covardia a quantidade de normas que são produzidas diariamente em relação à matéria tributária.
né? Alguns estudos, até o pessoal já está aderindo ali ao grupo que eu mandei. Estou esperando o pessoal do 8º período mandar o contato, que eu mando para vocês o link, e vocês vão adicionando, eu vou mandar esses estudos de matéria tributária para vocês, a quantidade de leis que é feita no Brasil, pós-Constituição, a quantidade de normas a nível estadual, municipal, que vocês vão cair para trás, né? Então, assim, a alteração de tributos existe todo dia. Então, o que a gente estuda aqui em direito tributário? Os princípios, os conceitos. Não dá para dizer, eu sei tudo de direito tributário, é impossível no Brasil. Porque você imagine, só para pegar, por exemplo, um prestador de serviço, banco, por exemplo, né? Vamos usar o exemplo do Bradesco, por exemplo, Banco Bradesco. É um prestador de serviços, né? E aí, o Bradesco está presente aí em quase todo o país, na verdade. Sempre que você vai em qualquer lugar, você vê uma agência do Bradesco, uma agência do Correio e uma Assembleia de Deus, né? Onde você vai, tem. E aí, você imagine o Bradesco como contribuinte do ISS. Em Linhares tem uma alíquota, em São Mateus é outra, na Bahia, lá em Salvador é outra, lá em Recife é outra, em Manaus é outra. E cada município pode estipular obrigações acessórias, tipo declarações para o banco prestar. Aí cada município põe um layout diferente para ele apresentar uma declaração. Começou a perceber a dificuldade do banco? Tem que cadastrar todos os municípios, saber qual a alíquota de cada município. Se esse município muda a alíquota, ele não acompanha, vai pagar errado, vai ser autuado. As declarações, se não apresentar de acordo, pode ser autuado. Né? Tem multa, né, por apresentação fora do padrão. Aí você pensa numa outra situação, sei lá, uma CIA, né? Está presente, acredito, em todos os estados, né? Todo shopping que você vai tem CIA, então deve estar em todos os estados. Então, cada estado tem alíquotas diferentes de ICMS. Aí você imagina, né? Vestuário é uma alíquota, sapato é outra, acessório é outra, perfume é outra. E aí, em cada estado tem alíquotas diferentes para esses produtos. Aí você tem que adequar a legislação estadual. E cada estado pode exigir obrigações acessórias, né? Tipo dia, DOT, são declarações que os contribuintes do ICMS têm que prestar para a Secretaria da Fazenda. SPED fiscal, SPED contábil, então, assim, livros, né? Então, eles têm um volume de obrigação acessória muito grande, aí faz com que isso vai ficando caro. As empresas precisam contratar ou ter, né, contadores, vários contadores, né, praticamente um para o estado, para cada núcleo de negócio deles. Então, assim, isso vai se dificultando, né, o custo tributário. Então, aqui no Brasil, como ano passado a gente atingiu a carga tributária aí de 35%, fala-se, né, convertendo isso em meses, que os 5 primeiros meses a gente trabalha para pagar o governo, né? Depois de junho em diante é que a gente vai trabalhar para pagar os fornecedores e trabalhar no lucro, entendeu? Por quê? Porque é um volume muito grande, né? Se você imaginar uma pizza, se você tem uma fatia do tamanho de 20%, é um pedaço, sobra 80%, né? Para você ter seus custos. Se você já tem uma fatia de 35% que é do governo, sobra só 65% para você pagar os seus fornecedores, ter seu custo. E isso faz com que o Brasil tenha uma realidade tributária que faz com que os preços dos nossos produtos se tornem muito caros, se vocês pararem para pensar. Né? Vocês sempre vão olhar aí via internet algumas comparações. Né? O iPhone aqui no Brasil é 7 mil, lá nos Estados Unidos 2, 3, 4 mil. O tal, um Corolla lá nos Estados Unidos 18 mil dólares, né?
60, 70 mil reais. Aqui no Brasil, passa a 115, né? Tem um quê de carga tributária? Obviamente, como o dólar atualmente está muito alto, essa distância diminui um pouquinho, né? Um pouco menor. Mas, assim, via normal, a nossa carga tributária faz com que os nossos produtos sejam bem mais caros, né? Sejam extremamente mais caros do que a maioria dos países que tem carga tributária menor. E como a gente está falando assim de tributação, pessoal, o que se tributa, professor, no mundo, né? Então, assim, quais são os itens, né? Quais são os itens a serem tributados no mundo? Né? Onde o mundo inteiro tem, né, gente? Não tem jeito. A principal fonte de recurso do Estado, né, é a arrecadação tributária. Lógico, né? Não é a única, né, gente? Então, assim, o Brasil tem várias fontes de arrecadação, né, o governo brasileiro. A nível local, aqui em Linhares tem várias formas de ter seu orçamento, suas finanças. Mas a principal é a tributária. Né? Como assim, professor? Você pode dar exemplo? Posso, claro que eu posso. Imagine, o governo brasileiro ele é dono de várias estatais. Por exemplo, a Petrobras, o Banco do Brasil. Se a Petrobras dá lucro, as ações, né, são super mais valorizadas e ela distribui lucro para os seus acionistas, dividendos, né? Então, o governo brasileiro recebe lucro da Petrobras, entra no dinheiro dele, no caixa dele. Então, ele, por exemplo, quem recebe dividendos, é uma forma de ter arrecadação. Imagine que o governo tenha prédios urbanos, imóveis. Aluga esses imóveis. Então, se ele recebe aluguel, isso também é uma forma de entrar dinheiro. Faz aplicações. Se a aplicação rende juros, também é uma forma de entrar dinheiro. Mas, assim, isso tudo que eu estou falando para vocês, pessoal, são formas que não chegam a representar a maior parcela, né? A maior parcela é arrecadação de tributos, disparado. Nós estamos falando aí de mais de 2 trilhões de reais. Então, de onde vem a maior fonte de custeio do Estado brasileiro? Estado no sentido amplo, né, pessoal? Não é só Estado do Espírito Santo, é o Estado como um todo. É a arrecadação tributária. É dali que vem o dinheiro mesmo para pagar médicos, policiais, né, militares, professores, servidores públicos, etc. É daí que vem o dinheiro, é da arrecadação, o grosso é da arrecadação tributária. Quando, por exemplo, as contas extrapolam, como atualmente, né, em cenário de pandemia, né, a arrecadação está em baixa, os gastos estão em alta. Então, quando esse cenário aí acontece, aí o governo pega empréstimos, né, ou emite títulos da dívida pública, né, ou seja, ele se endivida e põe dinheiro, mas dinheiro não oriundo de receita própria, dinheiro que vai ter que pagar mais adiante, né? Então, não é um dinheiro saudável. O dinheiro do tributo entrou, não precisa pagar nada, né? É só para gastar mesmo, né? Não gera obrigação, só gera entrada de recursos, né? E outra coisa, pessoal, essa nossa política, né, tributária, nosso sistema tributário, ele é tão caótico, mas tão caótico, que gera-se um volume de demandas tributárias, né, de processos tributários absurdo, né? Nós temos hoje assim um volume de litígios em relação a tributo que nenhum outro país tem. Mas isso tudo por culpa de quê? Por culpa desse sistema complexo, caótico que nós temos no Brasil, né? E aí faz com que quase tudo dê multa, essas multas são discutidas judicialmente, aí o judiciário todo dia tem uma posição, né? Um julgado em cima de matéria tributária, que às vezes deixa a gente com o queixo caído, porque se faz uma legislação muito complexa, num país complexo, e tudo é discutível, né? Tudo é discutido. Muitas das vezes essas discussões chegam até o STF. Em matéria tributária, geralmente se tem a repercussão geral, né? Então, geralmente as matérias tributárias, discussões tributárias, teses tributárias têm alcance geral. Então, via de regra, chegam ao STF. E aí você tem os municípios
os estados, o Distrito Federal e a União litigando com os contribuintes. Então, vocês vão olhar, geralmente, nos fóruns aí, alguns colegas aí já estagiam, né, já estão em a par dessa rotina forense, e vão verificar que a vara dos feitos da Fazenda Pública, tanto a normal quanto a especial, que é que você vai litigar contra o Estado, é litigado e litiga contra o Estado, a feito da Fazenda Pública é a mais entupida de processo, porque é o Estado como grande litigado e grande litigante, que ele também vai cobrar os seus contribuintes em atraso, né, inadimplentes, por meio da execução fiscal, né? Estados e municípios cobram na justiça estadual, na justiça comum, e a União e suas autarquias na justiça federal. Pessoal, só porque a gente está também começando a primeira aula, vamos... que horas que é o intervalo mesmo? Era 8h25, né? É isso? Só por não me perder muito, eu acabei tocando direto. 8h45. É 8h45, né? Tá. Vamos fazer uns 10 minutinhos para a gente também finalizar um pouquinho antes? Pode ser? Porque como a gente está em casa, né? Não há necessidade de meia hora. Que se desliga aqui meia hora, volta, não acha muita gente. Pode ser, 10 minutos tá ótimo. Vamos fazer 10 minutinhos? Então vamos fazer o seguinte, na hora que der 8h50, a gente dá uma paradinha e volta 9 horas. Beleza? A gente toca até 10h10. Então, pessoal, dentro desse cenário, eu vou passar para vocês o conceito, inicialmente, de tributo. Qual o conceito de tributo que nós temos atualmente, né, que é aceito, a maioria dos doutrinadores também usam no Brasil? Nós vamos abrir lá o artigo 3º do CTN. O nariz hoje está complicado. Eu vou abrir aqui o CTN, então, para a gente acompanhar junto. Todos vocês estão vendo o CTN, né? Código Tributário Nacional. Lei 5172 de 1966. Vamos lá no artigo 3º. Aí nós temos o conceito de tributo. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída mediante lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Instituída por lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Pois bem, esse conceito, se você pegar da forma que está aqui, é até um pouquinho difícil de digerir. Então, nós vamos fragmentar esse conceito de tributo para ficar de uma forma mais palatável, né, para todos nós. Aqui nós estávamos falando da carga tributária, né? A participação da União, dos estados e dos municípios, tá vendo? O grosso da grana vai para a União. Né? Os estados e municípios ficam com a menor parte. Né? O engraçado aqui é que o imposto sobre serviço tem tido um crescimento, né? Alguns municípios têm investido um pouco mais em administração tributária, na capacitação dos seus fiscais, em software, tem feito crescer também um pouquinho da arrecadação dos municípios. Mas o grosso, né, dos 35% que a gente viu lá, ó, o grosso vai para a União, né? 23% vai para a União. Isso aqui eu mando para vocês também. O conceito de tributo, olha aí no artigo 3º. Prestação pecuniária compulsória. Prestação pecuniária é dinheiro, né, gente? A obrigação paga em dinheiro.
É compulsória por quê? Porque é obrigatório. Se fosse facultativo, tenho certeza que ninguém pagaria, né? Inclusive eu também não pagaria, não. Pago por quê? Porque é obrigatório. Então, é uma obrigação pecuniária em valor, em espécie, que deve ser paga, né, à União, Estado, Distrito Federal, municípios, em moeda ou valor que nela se possa exprimir. Aí são títulos de crédito, né, cheque, duplicada, nota promissória, etc., né? Mas é pago em dinheiro, em espécie, que não se constitua sanção de ato ilícito, ou seja, tributo não é penalidade. Você não vai pagar tributo porque cometeu um ilícito. O nome disso é multa, tá? Então, primeira, uma das coisas que a gente já pegou na aula de hoje. Multa não é tributo. Beleza? Multa é sanção de ato ilícito. Ou seja, passei no velocidade superior, né? Na via ali, na BR, o professor Eduardo foi lá e me pegou transitando acima da velocidade. Me mandou uma multa. E não é brincadeira, não, ele manda mesmo. Essa multa, pessoal, é penalidade por ter cometido uma sanção de ato ilícito, não é tributo. Olha aí, então, ó, as multas também vai para arrecadação, só que elas não são tributos, tá bom? Aí você tem várias espécies de multas, né? Você tem multa de trânsito, tem as multas tributárias, que é aquelas multas, né, que a pessoa não apresentou, eu não apresentei declaração de imposto de renda, vou ter uma multa, não é tributo. Ambiental, né, também tem muita multa ambiental no Brasil. Você tem multas de PROCON, você tem multa da parte de obras, né, está fazendo obra irregular. Então, todas as multas existentes no Brasil vai para arrecadação estatal, porém ele não é tributo, tá bom? Tira isso da cabeça, multa não é tributo. Então, ninguém paga tributo porque está fazendo um ato ilícito, ok? Então, o tributo não tem nada a ver com isso. O tributo precisa ser instituído por lei. Aí nós temos aí Constituição Federal, leis complementares, leis ordinárias, né? Decretos, medidas provisórias, nós temos várias formas de leis onde são instituídos os tributos. Né? Cobrança cobrada mediante atividade plenamente vinculada. Ou seja, o Estado precisa de ter órgãos para cobrança específico, órgãos que têm como atividade principal a cobrança de tributos. Então, você tem a União, a Receita Federal, por exemplo, a Receita Federal é um órgão administrativo para cobrar tributos da União. Aí você tem, por exemplo, aqui no Espírito Santo, a Cefaz, a Secretaria da Fazenda, é um órgão que faz a cobrança dos tributos estaduais. Aqui no município, né, nós temos a Secretaria de Finanças, né, que tem um órgão específico, é o Departamento de Administração Tributária Municipal, que faz a cobrança dos tributos do município. Né, beleza? Então, a cobrança do município tem que ser por atividade plenamente vinculada. As pessoas, né, os servidores públicos que trabalham nesses órgãos são aprovados em concurso público para essa finalidade. Então, você tem fiscais, auditores fiscais, agentes de arrecadação, agentes fiscais, são servidores que têm como competência, né, delegação, o poder de cobrar os tributos municipal, federal, estadual e distrital. Tá joia? Então, cada órgão tem que ter uma atividade vinculada, né, à cobrança, à administração tributária, tá bom? Só com pessoas dessa entidade. Então, tributos são prestações pecuniárias compulsórias, obrigatórias. Então, isso é um tributo, pessoal. Aí nós temos várias espécies de tributo, né? O tributo, né, é um gênero, ok? E nós temos várias espécies de tributo. Okay? Vai ficar para depois do nosso intervalo. Então, o artigo 3º do CTN traz para nós, se você quiser anotar, marcar no seu CTN, para nós o conceito de tributo. Então, nós não podemos, depois da nossa aula de hoje,
errar mais em relação a tributo, tá bom, gente? Então vamos estudar daqui a pouquinho quais são as espécies de tributos. Vamos fazer um rápido intervalinho, 8h51, 9h91, a gente começa de novo. Obrigado aí pela paciência de vocês.
E aí, pessoal, estamos de volta. A gente fazer a continuidade aí da aula introdutória, né, de direito e processo tributário. Eu tenho mandado aí, já o pessoal já tem aderido aí ao grupo, muito obrigado. Tenho mandado para vocês aí bastante materialzinho já, que já vai servindo de base para aquilo que eu vou comentando durante as aulas, né, as informações, as fontes de onde eu pego. Não se preocupe não, tá, pessoal, quem não aderiu aí, a gente vai estar no AVA também, né, esses lá vai estar dentro dos slides, só que eu gosto de mandar materiais, assim, para vocês já irem refletindo, né, principalmente decisões judiciais, não tem como atualizar o AVA online. Aí, pô, tô lendo aqui uma matéria, essa é uma decisão importante no STF, já vou e coloco para vocês. E aí a gente pode, em sala de aula, vocês, professor, não entendi muito bem tal situação, qual é a repercussão disso? A gente tenta desenvolver com vocês, tá bom? Vamos lá. Pessoal, aí nós comentamos sobre o tributo, né? Quais são as espécies de tributo. Eu vou falar das espécies de tributos, e logo depois eu vou falar sobre o que se tributa no Brasil, né? Então, a gente já está algumas informações importantes, né? A parte de multa. A gente já sabe que penalidade, tributo não foi feito para penalizar ninguém, né? O tributo é a principal fonte de custeio do Estado, né? Do mundo, né? Dos Estados no mundo, né? Ou seja, como se arrecada tributo é a forma de se financiar o Estado, né? Então, o tamanho do Estado, pessoal, impacta diretamente no tamanho da carga tributária. Então, o sonho de muitos seria que o Brasil fosse um Estado liberal, ou seja, um Estado mais enxuto e que deixasse a iniciativa privada avançar, né, em alguns temas, como educação, saúde, etc. O Estado ficaria mais com a parte de segurança, né, militar, segurança e economia, né, e a parte aí de segurança, de educação e saúde seria o cidadão teria que procurar na iniciativa privada, né, modelos parecidos com esse, Estados Unidos, Japão. Outros estados, como o Brasil, né, vocês já conhecem bem a nossa Constituição Federal, que atribuiu aí, por exemplo, a saúde universal, né? Então, assim, o Estado brasileiro custeia a saúde. E saúde é muito caro. Então, a gente verifica que se falar em reduzir tributos sem reduzir o tamanho do Estado, ou as obrigações que a Constituição Federal atribuiu ao Estado, é uma insensatez. É tornar o que de repente está ruim, péssimo. Então, se queremos repensar, antes de pensar uma reforma tributária, tudo isso tem que ser pensado junto com a reforma administrativa, né? Tem que se repensar o tamanho do Estado. E aí, quando você repensa o tamanho do Estado, já queremos um Estado mais liberal. Beleza, né? E os mais pobres, como é que vão ficar no Estado liberal? Se hoje, mesmo o Estado custeando saúde, aí só se você tiver a dimensão, conhecer alguém ou ter alguém na sua família, por exemplo, que se tratou recentemente, né, de câncer, por exemplo, ou de uma doença grave, você vai ver que é muito caro isso para fazer na iniciativa privada, né? E a população não teria tanto acesso assim. Então, assim, ele é um sistema que, se você pensar numa sociedade desigual como a brasileira, você fala assim, saúde agora é cada um por si, Deus para todos. Você joga uma população hipossuficiente em situação caótica, que não vai ter outro acesso à saúde que não seja a saúde pública. Então, quando a gente repensa assim, eu quero um Estado menorzinho, quero um Estado enxuto, com a menor carga tributária. Quando você tem um Estado com renda alta, né, renda per capita, né, com população com poder aquisitivo,
Até que não é muito, por exemplo, uma Alemanha pensar num Estado mais enxuto. Ok. Agora, num país com essa desigualdade que tem o Brasil, condenar muita gente à morte, porque, de fato, se por exemplo, vocês, né, estão aí, por exemplo, estudando o superior numa instituição privada, né? Ou seja, vocês são uma parcela muito pequena da população. Nós, né, que estudamos, somos uma parcela muito pequena da população, privilegiados, porque a grande maioria não tem condição de acessar o estudo privado. Né? Se fosse público, você vê, a oferta do ensino público é tão pouco que acaba não atingindo as pessoas que deveriam, na maioria, né? Ou seja, os mais economicamente vulneráveis teriam que ter acesso ao estudo público e as pessoas com maior renda poderiam ir para o privado, né? E não é isso que acontece no Brasil, né? É uma inversão. Né? As universidades públicas, a maioria, são de renda classe média alta, e as universidades com classe média baixa, as particulares, né? Classe média baixa. Então, isso é uma inversão no Brasil. Pois bem, devagar muito não. Então, no mundo se tributa o quê, pessoal? Se tributa renda, né? Se tributa renda, e aí renda você pode entender salário, né? Que é rendimento do trabalho, salário é renda do trabalho. Se tributa a renda, que seria o lucro, né? Das pessoas jurídicas, o ganho de venda de bens das pessoas físicas, né? O ganho de capital. Por exemplo, eu tinha um imóvel que eu comprei por 100 mil, vendi por 300, quer dizer, tive um ganho de capital de 200 mil. Esse ganho de capital é tributável do imposto de renda. Aluguel, né? Também é rendimento capital, aluguel, aplicações bancárias, aplicações financeiras, é rendimento capital. Então, renda sentido amplo, tá, pessoal? Rendimento do trabalho e do capital. Renda tributável, alguns países tributam mais a renda do que outros. Se tributa o consumo, então toda vez que você vai ao mercado de consumo e adquire bens, móveis, imóveis e serviços, tá? Por exemplo, agora vocês estão adquirindo serviços de educação, consumo, tá? Você vai no médico, você vai no contador, vai no advogado, então isso é consumo, tá joia? Então, alguns países tributam o consumo, uns mais, uns menos. Aqui no Brasil tributa bem o consumo, né? No Brasil, a principal fonte de arrecadação são por via dos tributos. Outro item que se tributa no mundo, nós já falamos de renda, já falamos de consumo, o patrimônio, né? Então, você trabalhou, teve renda, pagou imposto. Foi no mercado de consumo, comprou um carro, pagou tributo também, né? Perdão, pagou tributo. Você tem a propriedade de um carro, aí o Estado vai lá e te cobra o IPVA, Imposto sobre a Propriedade dos Veículos Automotores. Aí você tem um imóvel urbano, o município vai lá e te cobra o IPTU. Você tem um imóvel rural, aí a União vai lá e te cobra o ITR sobre o imóvel rural. Então, a propriedade no Brasil também é tributada. Né? Então, nós tributamos renda, consumo, propriedade, previdência. Né? Aí você tem tanto empregados, como empregadores, como produtores rurais, são contribuintes da previdência. Então, por exemplo, eu sou empregado na Pitágoras, ela desconta do meu salário a minha contribuição como empregado, ela, sobre o meu salário, ela também paga a contribuição patronal. Então, tanto eu quanto a Pitágoras somos contribuintes da Previdência. E aí eu sou um beneficiário, né? Por acidente, invalidez, aposentadoria, por morte, e tem vários benefícios previdenciários no qual eu sou assegurado como empregado. Então, se contribui muito para a Previdência também, é um peso grande. E outras contribuições, geralmente, são as taxas, né, que o Estado cobra por prestação de serviços à população. Então, o grosso
do que se tributa no mundo é renda, consumo, propriedade, previdência e outros que seriam as taxas. A maior polêmica que nós temos aí, os Estados Unidos ele tem uma posição de cobrar mais tributos sobre a renda, ou seja, o imposto de renda lá dá uma facada. Só que aí o que sobra, você tem uma tributação menor no consumo. Como você tem menos tributo nos consumos, a tendência dos produtos lá e serviços é serem mais baratos, por terem uma tributação menor do que no Brasil. Então, você vai olhar alguns produtos como carro, vestuário, eletrônicos, lá nos Estados Unidos, o preço, mesmo convertendo em dólar, o preço dos produtos lá é mais barato que aqui, porque, em tese, ele tem uma carga tributária menor. Obviamente, a logística é importante nisso, o lucro do empresário é importante nisso, né? Então, aqui no Brasil, faz com que a gente tenha paga caro por alguns produtos. Por quê? Porque a incidência sobre o consumo é muito alta, né? A maior parte dos nossos tributos que a gente tem aqui, então a parte de arrecadação, realmente são tributos que incidem sobre o consumo, que faz com que o preço de alguns produtos nossos realmente, quando você olha o preço, por exemplo, de gasolina, com e sem tributos, você quase cai para trás, né? Então, assim, o peso do tributo dentro de alguns produtos é muito alto. E o engraçado da tributação sobre o consumo, sabe o que é, pessoal? É que a gente, como consumidor, não teve muito acesso a esse conceito de direito tributário, ele não tem nem noção. A pessoa, quando vai lá no mercado e compra, ele não fica pensando em tributo. Pô. Só que quando você, por exemplo, abastece seu carro, sei lá, bota R$100, só para a conta ficar mais fácil. Aproximadamente, pessoal, R$42 é tributo. Deu uma carga tributária de 42%. Né? R$58 é o preço da gasolina, do transporte, né? Pagou a Petrobras, pagou a refinaria, pagou o transporte, pagou o custo do posto, o lucro do posto, 58%. 42% é carga tributária, que vai para a União e para os estados. Que ali dentro tem IPI, tem PIS, tem COFINS, tem ICMS, tem imposto de renda, tem contribuição social sobre o lucro, tem a CID combustíveis. Então, essa carga de tributo que incide sobre o combustível, né, só o ICMS, alguns estados põem 25%, né, pessoal, no preço da gasolina, faz com que o preço seja absurdamente alto, né? Você pega a sua conta de energia, está lá, 25% de ICMS, né? Quase 10% de PIS e COFINS. Então, só aí 35% da conta de energia é tributo. Aí você tem mais a COSIP, a contribuição de iluminação pública, que em alguns casos dá R$37. Esses dias aí, acho que foi R$258. R$101 era o preço da energia. Ou seja, eu pagaria R$100 na minha conta de energia, paguei R$260 por conta dos tributos. Então, os tributos que incidem sobre o consumo, a pessoa não olha, ela não vê, ela não sabe. Né? Já quando você recebe seu salário, você olha lá o contra-cheque. Desconto de imposto de renda, X. Desconto da Previdência, Y. Aí você, opa, chegou, sei lá, o carnê do IPTU, do IPVA, que agora não é mais carnê, né? A guia que chega para você pagar. Ou você vê, porque isso é direto, você sabe quanto é que você... Pô, eu estou pagando R$900 de IPVA. Meu Deus do céu, está muito alto, R$100 de IPVA. Você está vendo, é direto. Indireto, para você não ver. Está, né? Embutido no preço das coisas. Por que eu compro um carro? Aí você tem agora, né? Basicamente, assim, a maior parte das pessoas hoje compra carro portador de deficiência, né? PDA, chama PDA, portador de deficiências físicas, né? Especiais. Ontem o STF julgou que deficiência auditiva também dá direito à compra do carro com esse desconto, que é uma discriminação de deficiência auditiva não ter. Então, ontem teve um julgamento ampliando, né, aos deficientes auditivos a possibilidade de comprar o carro com isenção. Só para você ter ideia, um carro de R$85 mil
sai por 54. Só porque tirou o ICMS e o IPI. Só dois, ICMS e IPI. Ainda está lá PIS, COFINS, né, o lucro, o imposto de renda. Sem o comerciante dar desconto de 1 centavo no carro. Só tirou o tributo preso, sem dar desconto. É preço de tabela menos o tributo. O comerciante é ótimo, né? Quem está perdendo, em tese, deixando de arrecadar o governo. Então, assim, você pensa assim, numa diferença dessa de quase 20 mil reais, só porque tirou o ICMS e o IPI. Aí você vai comprar um veículo aí, você vai verificar, né? Tem vários, né, nesse modelo aí de carro que seria aí 85 mil, sei lá. Recentemente olhei Renegade, olhei da Volkswagen, né? Sei lá, de Trox, de Rox. Olhei o da Ford Export e um da Hyundai Creta, mais ou menos dessa linha, né, de SUV médio. Todos eles aí na faixa de 85, 86 mil, com desconto, tirando o PDA, né, tirando o IPI e o ICMS, vinham para 55 mil. Deu para vocês perceberem? Né? Isso é o que? Indireto, é tributo que está embutido no preço. É muita coisa. E aí, o Brasil faz essa loucura tributária, né? Aí você tem tributos que são cobrados na União, tributos são cobrados no Estado, tributos são cobrados no município, no Distrito Federal, né? Então, todo mundo pode legislar e todo mundo pode cobrar tributo. E aí faz essa loucura, né, desse sistema tributário caótico que a gente tem. Vamos lá. Eu falei para vocês já, pessoal, do conceito, as formas de tributação, sobre o que cobra, né? Renda, consumo, patrimônio, previdência e taxas, né? Outras formas de tributação. Mandei até para vocês aí no grupo, aí já tem um slidezinho comparando o Brasil com outros países, esse modelo de tributação também. É interessante para vocês terem a visão. O Brasil cobra tudo em todos. Poderia ser um pouco mais barato, né? O Brasil é meio careiro nisso. Deixa eu voltar a apresentar o slide aqui, senão não aparece para mim. Ok, paramos aqui, né? Vamos lá. Então, pessoal, nós temos quais espécies de tributos? Olha aí, ó. Impostos. Os impostos são uma espécie de tributo. As taxas, as contribuições de melhoria, as contribuições especiais e os empréstimos compulsórios. Então, essa daí é a teoria pentapartite, né? 5, né? 5 espécies de tributos. Então, por exemplo, se você chamar o ICMS de tributo, está certo. Se você chamar o ICMS de imposto, está certo. Porém, se você chamar a COFINS, que é uma contribuição social, de imposto, está errado. Se você chamar o imposto de renda de taxa, está errado. Tá? Você pode chamar o tributo pelo próprio nome dele, pelo próprio gênero dele, ou de tributo. Então, para você não errar, chama tudo de tributo. Ó, no Brasil realmente tem muito tributo. Ó, no Brasil realmente a carga tributária é alta. Aí muita gente fala assim, no Brasil tem muito imposto. Opa, não tem tantos assim. Temos muitas taxas, temos muita contribuição de melhoria, contribuições especiais. Contribuição de melhoria só tem no papel. Contribuição de melhoria e empréstimo compulsório no papel. Embora esse período de pandemia sempre me deixe um pouco apreensivo em relação ao empréstimo compulsório. Porque em caso de calamidade pública pode instituir. Aí eu fico meio com o pé atrás, entendeu, meu pessoal? Então, vamos lá, vamos com calma. Pessoal, impostos tem uma classificaçãozinha um pouco mais avançada que essa aqui, que são impostos ordinários, aqueles que a Constituição Federal deu nome, ICMS, IPI, Imposto de Renda, ISS, ou seja, a Constituição Federal deu nome para ele, e os extraordinários, que podem ser criados pela União. Então, impostos ordinários e impostos extraordinários.
temos também a figura do imposto extraordinário que a União pode instituir e cobrar. Calamidade pública é uma situação. Taxas, né? Aí a taxa, ela tem uma característica interessante, que ela exige uma contraprestação de serviço. Ou seja, para que o Estado, em sentido amplo, tá, pessoal? União, Estado, Distrito Federal, possa te prestar um serviço, ele te presta serviço, ele cobra uma taxa específica e indivisível. Tá? Exemplo, coleta de lixo. A prefeitura faz a coleta de lixo e a prefeitura cobra a taxa de coleta de lixo. Ok? Alguns serviços não podem ser remunerados por taxa. Não dá para cobrar taxa do contribuinte. Exemplo, aquele serviço essencial do Estado. Por exemplo, a família tem filho em escola pública. Não pode cobrar taxa dele, porque está prestando serviço de educação. Esse serviço é essencial. Então, não se cobra taxa, nem de matrícula, nem de nada, de quem está na escola pública. Aí, primeiro grau, segundo grau, superior, pós-graduação, não importa, tá, pessoal? É proibido cobrar taxa pela prestação de serviço de educação. A mesma coisa, você chegou ali no HGL, fez uma consulta, fez um teste de Covid, ó, você tem que pagar uma taxa. Não pode. Serviço essencial de saúde não pode ser remunerado por meio de taxa. Educação, saúde, segurança, por exemplo, você ia passando ali na rua, o guarda estadual, policial militar, evitou que você fosse assaltado. Aí, aqui, ó, paga a taxa aqui porque eu evitei que você fosse assaltado, te livrei de um crime. Ou seja, o serviço de segurança pública também não é remunerado por meio de taxa. Ok? Bombeiro veio, te socorreu, eu vou cobrar uma taxa. Não pode. Entendeu? Então, esse serviço essencial do Estado, ele não é remunerado via a cobrança de taxa. Mas, diferente dos impostos, imposto, pessoal, ele é chamado desse nome, é porque ele é não vinculado. Ok? O imposto, o Estado, não precisa te prestar serviço nenhum para cobrar um imposto. É o que diferencia bem ele da taxa. Já a taxa exige uma contraprestação de serviço. Tá bom? Então, diferente dos impostos, as taxas exigem uma contraprestação de serviço. E as contribuições de melhoria, professor? É uma espécie bem rara de tributo. Aqui eu só ouvi um município, se eu não me engano, foi lá para o lado de Fortaleza, que cobrou contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria, ela decorre de alguns fatores. Por exemplo, ela decorre de uma obra pública, ou seja, para que o Estado, a União, o Distrito Federal, o município cobre a contribuição de melhoria, ela precisa de ter uma obra pública. Essa obra pública tem que causar valorização imobiliária, e essa valorização imobiliária é que vai ser cobrado do contribuinte esse valor, e esse valor, a entrada desse dinheiro, vai ser empregado nessa obra pública, no custeio dessa obra pública. Então, ele é muito vinculado, percebe? Tem que ter uma obra pública e o dinheiro da arrecadação vai ser aplicado no custeio dessa obra pública. Não pode pegar esse dinheiro para pagar professor, médico, policial, não pode. O dinheiro dessa obra pública tem que ser empregado no custeio dessa obra pública. Então, ele tem que ter todo um projeto, conversar com a população, explicar, né, a ideia, fazer as licitações, as contratações, com participação direta das pessoas, dos contribuintes, os impactos, etc., e faz com que muitos administradores, gestores públicos, optem por pegar o dinheiro de outras fontes, por exemplo, imposto, e fazer uma obra pública, sem necessariamente fazer a contribuição de melhoria, entenderam?
Poderia, professor, você dar um exemplo para a gente entender melhor? Posso. Vamos pegar um exemplo aqui em Linhares, para a gente ficar mais fácil de entender. Não foi remunerado por contribuição de melhoria, mas e se fosse? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Então, né? Estou vendo que tem o microfone ligado aí. E se fosse, por exemplo, vamos pensar aqui. Oi? O que está funcionando bem? Alô? Oi? Gente, vocês estão me ouvindo? Estamos sim, professor. Eu dou um probleminha aí, não consegui. Deixa eu voltar lá para a apresentação. Por exemplo, pessoal, o asfaltamento, Linhares, sede de Linhares, Pontal do Ipiranga. Vamos botar um exemplo aí. Essa obra poderia ser cobrada por contribuição de melhoria. O que tinha que fazer? O impacto, o custo da obra, verificar a valorização dos terrenos que foram alcançados por essa obra, ou seja, tipo assim, aquelas fazendas, aquelas propriedades rurais, todos os imóveis valorizados por essa obra, pelo impacto dessa obra, que houve uma valorização, e ser cobrado desses proprietários a contribuição de melhoria específica por meio dessa obra, entendeu? E aí cobraria desses proprietários essa valorização. Poxa, mas é para todo mundo usar, não é só proprietário, entendeu? Por isso que o pessoal não faz contribuição de melhoria, porque aquilo ali é de uso de comum, de todo cidadão, do proprietário, não. Então, há uma resistência muito grande por se cobrar contribuição de melhoria. Deixa eu voltar aqui, que acho que está o microfone ligado aí. Tá. Isso, está melhor agora. Vamos lá. Por isso que optam por não cobrar, tá, pessoal, a contribuição de melhoria nesse sentido. Contribuições especiais também é uma espécie de tributo, né, muito advindo aí da França, né? A França gosta muito de cobrar contribuições especiais, ao invés de impostos e taxas. E as contribuições especiais se dividem em contribuições sociais. E aí dentro nós temos que contribuições, pessoal? Nós temos, por exemplo, a contribuição social sobre o lucro líquido, nós temos a COFINS, nós temos o PIS, né, chamado contribuições sociais. Nós temos as contribuições previdenciárias, né, que a gente, pelo custeio da Previdência Social também está aí dentro. Contribuição de intervenção de domínio econômico, chamada CID. Temos no Brasil a CID combustíveis, ou seja, nós pagamos a cada litro de combustíveis um valor que é para a União, ela reparte com os estados. Temos aí as contribuições de interesse de categorias profissionais econômicas. Essa daí, pessoal, é chamada a contribuição que a gente paga, por exemplo, para o AB. Os contadores pagam para o Conselho Federal de Contabilidade, os médicos, o Conselho Federal de Medicina, os engenheiros, o Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, beleza? Então, a União, presta atenção, o que a gente paga para o AB é tributo. A anuidade que o AB cobra dos advogados inscritos é tributo, é contribuição de interesse das categorias profissionais. Lembrando, pessoal, que esses órgãos de fiscalização de profissão regulamentada são criados por lei. Eles têm natureza de autarquia federal. A OAB, o STF, julgou que ela tem natureza jurídica sui generis. Ela é mais que uma autarquia. Ela se assemelha à autarquia, no que se relaciona à fiscalização dos seus associados. Ela é cartório, porque ela registra as sociedades profissionais de advocacia e a sociedade uniprofissional do advogado, né, de advocacia. Ela também tem função tipo de cartório. E o OAB tem legitimidade para propor ações. Não é isso?
Então, ela pode propor, por exemplo, uma ação de constitucionalidade, ela pode propor um pedido de impeachment do presidente. Então, a AB, das associações profissionais de classe, todos têm natureza jurídica de autarquia. Se cair, já caiu umas 2 vezes, já vi na OAB, no exame de ordem, a OAB ela tem natureza jurídica sui generis, ou seja, única. Só ela tem essa natureza assim, sui generis. Tá bom? Única, exclusiva. Então, a OAB cobra contribuição de interesse das categorias profissionais, uma espécie de contribuição especial. Entendeu? Só que esse dinheiro não vai para o caixa da União, fica no caixa da OAB. Imagine que eu sou advogado e estou em dívida com a OAB. A OAB quer me cobrar esse valor dessa anuidade que eu estou em débito. Qual é o caminho que a OAB vai fazer para me cobrar essa anuidade? Uma ação de cobrança ou uma execução fiscal? Como é tributo, é uma execução. Tá joia? E como é tributo, ele tem que seguir os princípios do direito tributário. Então, a AB vai inscrever esse débito em dívida ativa e vai fazer execução fiscal, tá bom? Desse débito que eu tenho com ela, né? Crédito dela. Então, ela vai cobrar como se fosse tributo. Como ela é uma autarquia federal, ela vai cobrar pela Justiça Federal. Ok? Execução fiscal, como se tributo fosse. Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, chamada COSIP. Tá bom, pessoal? Esse, entre aspas, tá, pessoal? Serviço, antigamente era cobrado pelos municípios por meio de taxa. O STF julgou inconstitucional a cobrança desse serviço por meio de taxa, porque ele é indivisível. E aí ele julgou inconstitucional. Aí os nossos legisladores, diante da necessidade, os municípios ameaçaram parar de trocar lâmpada, etc., parar de fornecer serviço. Eles criaram a emenda, né, na emenda constitucional 39, criaram essa contribuição COSIP. E essa contribuição, ela é dos municípios e da Distrito Federal. Você vê que todas as outras contribuições, pessoal, são da União. A regra era contribuições especiais, exclusivas da União. Hoje tem essa exceção, exceto a contribuição para o custeio de iluminação pública, que pode ser dos municípios e do Distrito Federal. E tem a contribuição previdenciária do regime próprio também, no caso, por exemplo, Linhares tem um regime próprio de previdência do seu servidor efetivo, né? É chamado de IPASLI. Então, o Estado do Espírito Santo também tem, né? Que é o Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro, que é o IPAJM. Ou seja, o Estado, por ter regime próprio, Linhares, por ter regime próprio, pode cobrar a contribuição previdenciária dos seus servidores. Então, o município de Linhares cobra a previdência do seu servidor e repassa para o IPASLI. E também repassa a parte patronal dele. Tem a contribuição do servidor e tem a contribuição patronal. Então, a Constituição Federal permite que quem tem regime próprio não tenha. Vou dar uma informação, não sei se está ainda válida. Soretama não tem regime previdenciário do servidor. Então, Soretama não pode descontar essa contribuição. Ela desconta a contribuição previdenciária da União e repassa esse dinheiro para a Previdência Geral, porque o servidor dela, quando aposenta pela Previdência Social e não pelo regime próprio, exclusivo do servidor de Soretama. Joia? Bom, nós vamos voltar nesse tema, tá, pessoal? Só estou dando uma passada, depois eu vou entrar espécie por espécie. Lembra lá que no plano de ensino a gente tem que entrar em várias espécies de impostos, várias espécies de taxas. A gente só estou dando uma diferenciada uma na outra, só para a gente entender que são várias formas que o Estado tem de cobrar tributos, né? Por meio de impostos, taxas, contribuição de melhoria, por meio das contribuições especiais. E tem aqui o empréstimo compulsório, que até então, até a Constituição de 88 para cá, não saiu do papel.
O empréstimo compulsório é um meio pelo qual a União pode cobrar, né, esse tributo, e com obrigação, é um empréstimo, né, cara? Cobra, um empréstimo obrigatório, com o compromisso de, no futuro, devolver esse dinheiro para o contribuinte. Tá, não é? Antes da Constituição Federal de 88, em 1985, 86, eu me recordo do empréstimo compulsório que existiu sobre combustíveis e veículos novos, né? A pessoa, quando abastecia o carro, pagava o empréstimo compulsório. Quando comprava um carro novo, pagava o empréstimo compulsório. Chegou uma época que era 20% o valor do carro novo. Você comprava um carro novo e pagava 20% a mais por empréstimo compulsório. E esse empréstimo compulsório ficou da União devolver. Mudou a Constituição Federal, isso tem até hoje, talvez o tataraneto de quem pagou receba. Não tem cara que vai devolver, não, entendeu, pessoal? Então, assim, empréstimo compulsório é essa grafia, né, que a União pode cobrar, e com compromisso de depois devolver para as pessoas. Tá? No caso de guerra, né, guerra é complicado, porque pode ter imposto extraordinário, empréstimo compulsório, né, ou seja, um custeio extra, né, despesa extraordinária. Então, nós não tivemos empréstimo compulsório ainda após a Constituição de 88. Espero que não continuemos por muito tempo ainda sem ter. É só uma espécie. Tá bom? Então, vamos lá. A Constituição Federal estipulou que estados, União, estados, federal e municípios podem instituir impostos, por exemplo, né? Ó. E aí, na União, no artigo 153, ela pode instituir imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações financeiras. Uns chamam IOF, outros chamam IOC, imposto sobre operações de crédito, tá, pessoal? Só que aqui também vai para câmbio, serve para seguros, tá? Então, é um imposto bem amplo. IOF, imposto de renda, tanto das pessoas físicas como das pessoas jurídicas, imposto de renda. O ITR, né, Imposto Territorial Rural, e o imposto sobre grandes fortunas. IGF nem legislação tem, tá, pessoal? Só tá aqui na Constituição Federal. A gente não sabe qual o fato gerador, o que é grande fortuna, qual é a alíquota, qual a sazonalidade, ou seja, é anual, a quem tem que pagar. Falta lei faltando especificar isso. Só tem a previsão legal da União cobrar imposto sobre grande fortuna, mas não está dizendo ainda o que é grande fortuna. Tá? Não tem. Então, por isso que muitas das pessoas ficam bem revoltadas, por exemplo, talvez até alguns colegas aí tenham um veículo automotor, por exemplo, tem uma bis. Aí você vai pagar IPVA sobre essa bis. Aí o ricão aqui tem um helicóptero, tem um jatinho, tem um iate, né? E não paga imposto sobre esse bem. Entendeu? Porque não tem lá o que é grande fortuna. Então, o coitado do trabalhador paga IPVA sobre uma motinha que ele tem, um vizinho, um carrinho velho, e o ricão não paga sobre o jatinho, não paga sobre o helicóptero, sobre o iate, porque não tem IGF. Então, a União tem esses impostos, né? São 7 impostos, sendo que, de fato, tá, pessoal, que apresenta a arrecadação, ou seja, que a União receba alguma coisa com eles, o IGF não tem legislação infraconstitucional regulando ele, então não recebe nada de IGF. As exportações no Brasil estão desoneradas. Então, para exportar, não incide imposto de importação, nem imposto nenhum. As exportações são não tributadas de ICMS, de IPI, de PIS, de COFINS. Não se pagam tributos para exportar, nem imposto de exportação. Então, esse tributo não apresenta arrecadação e esse tributo aqui não apresenta arrecadação. Porque não tem, esse porque é desonerado exportar e esse porque não tem legislação. Aí o Estado,
e o Distrito Federal, os estados e o Distrito Federal, podem cobrar 3 impostos, né? O maior deles é o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Esse aqui é serviço de transporte e comunicação, apenas. Tá joia? Transporte e comunicação. Então, o ICMS, quando há circulação de mercadoria ou transporte, por exemplo, um transportador vai transportar mercadoria de um estado para outro, de um município para outro, ele paga o ICMS, né? Comunicações, por exemplo, na conta sua de telefone aí da Vivo, da Claro, da TIM, da Oi, você paga ICMS de 25% sobre o serviço de comunicação, não é? Tanto que você liga quanto a internet. Então, o ICMS é o principal tributo dos estados. Aí você tem o ITCM, o ITCD. Alguns chamam ITCMD, tá? Eu vou explicar a vocês. Imposto sobre transmissão causa morte, uns botam o Mzinho ali, ó. Eu geralmente falo ITCMD, tá? Imposto sobre transmissão causa morte, ou seja, heranças e doação. Então, quando você herda um bem, né, paga ITCMD. Ou você, se alguém faz a doação de dinheiro, de bem, doação paga o ITCMD, tá bom? Então, a transmissão causa mortes, a herança, e a doação paga ITCMD, paga para o Estado, tá bom? Sobre o bem transferido. O IPVA, que é o segundo imposto de maior arrecadação dos estados, é o imposto sobre a propriedade de veículo automotor. Então, geralmente, o Estado faz o controle disso pelo DETRAN. Então, o veículo automotor, automóveis, motocicletas, ônibus, caminhões, né? Que é emplacado, é cobrado pelo DETRAN. Um trator que nunca emplacou, dificilmente vai pagar. Um helicóptero, né? Não é emplacado no DETRAN, o Estado geralmente não cobra. Tá? Porque não tem um controle disso. Por isso que eu falei, é mais fácil cobrar da BIS, que está emplacada, né? Tá bom? Então, o veículo automotor também paga imposto. Presta atenção, pessoal. Ó. ITCMD. Ai, caramba. Ó. ICMS sobre o consumo. IPVA sobre a propriedade. Essa aqui é uma forma de aquisição, né? Só que causa morte, né? Não onerosa, também incide. Os municípios e também o Distrito Federal, tá, pessoal? O Distrito Federal pode cobrar, em matéria tributária, você pode anotar, isso é bem interessante. O Distrito Federal, ele cobra tributos tanto dos estados como dos municípios, tá bom? O Distrito Federal pode cobrar tanto impostos dos estados como dos municípios. Tá? Olha que interessante. O município pode cobrar IPTU, Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, quer dizer, um imposto sobre a propriedade, né? Então, se o imóvel for urbano, IPTU. Se o imóvel for rural, ITR. Tá bem? ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Aí aqui, pessoal, é entre vivos, né? Oneroso. Não oneroso, gratuito, ITCMD. Oneroso e entre vivos, ITBI. Aí paga para o município. Comprei um apartamento, comprei um lote, comprei uma casa, comprei uma loja. Loja só o imóvel, tá, pessoal? Paga-se ITBI. Ok? Para o município. E o principal tributo municipal é o ISS, alguns vão falar ISS-QN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. E aí é não compreendido o serviço aqui, nem de transporte interestadual, intermunicipal, e nem o serviço de comunicação. Os outros serviços são pagos pelo ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Atualmente, o ICMS tem o ISS, com o aumento, né, na economia, na mudança da economia, o ISS tem se transformado num tributo de grande crescimento, né, de grande potencial. Tem aumentado muito a cobrança dele. E algumas prefeituras têm também feito um trabalho de atualização do IPTU. Eu digo para você assim, por que alguns municípios acabam não recebendo nada de TBI, por exemplo?
Para cobrar o ITBI é cobrado na hora do registro da escritura no cartório de registro de imóvel. Ele não registra se não pagar o ITBI. Imagina um município que não tem essa parte foreira ou imobiliária, né, um cadastro imobiliário feito em cartório de registro de imóvel. Não cobra ITBI. Localidades, né, municípios pequenininhos, até recentemente, Soretama não tinha isso aí. Então, se você não tem um registro de imóvel, por exemplo, você limita o crescimento do município, porque Caixa Econômica não dá crédito para construir. O cidadão não consegue botar uma hipoteca, né, uma alienação fiduciária. Então, você limita muito a figura do crédito, porque os imóveis daquele município não são escriturados. Não tem o domínio, né? Então, é tudo por recibo, gera insegurança. E aí o município não recebe TBI, porque ninguém vai escriturar nada, então não se cobra TBI. IPTU, a mesma coisa. Como é que você vai fazer uma execução fiscal do IPTU se o imóvel é garantia, o imóvel não tem registro para o juiz fazer penhora e etc. Então, a regularização fundiária, a regularização dos imóveis é fundamental para que os municípios possam cobrar IPTU e ITBI. E aí alguns têm feito essa regularização e têm passado a ter essa receita de IPTU e ITBI. E mesmo IPTU, muitos municípios têm atualizado, né, seus cadastros, né, onde tinha, de repente, uma casa, hoje o cara já levantou um prédio. Se o município não atualizar a base cadastral dele, ele continua cobrando sobre uma casa. Porque o município, na base do município, tem um lote. O cara foi lá, construiu um prédio. Se ele não atualizar o cadastro imobiliário, vai continuar cobrando IPTU sobre um lote vazio. Então, muitos municípios investiram em atualização cadastral e passaram a receber, né, aumentaram a arrecadação de IPTU, né? Então, os impostos, pessoal, são esses, ó. 3 dos municípios, 3 dos estados, os mesmos podem ser cobrados pelo Distrito Federal, então, se repete, e da União, são esses 7. Porém, 2 não apresentam arrecadação, nem o imposto de exportação, nem o IGF. Então, vamos dizer, tem muito imposto? Não tem, só tem esses. Tem taxa, tem muitas. Contribuições especiais, tem muitas, né? PIS e COFINS são basicamente iguais, né? Daí a proposta do governo em reformar a Previdência é só juntar a PIS e a COFINS. Também acho que é um pouco... Vamos lá. Só para caminhando já para a reta final da nossa aula, pessoal, inaugural. Deixa eu abrir aqui a guia do Crono. Vou abrir aqui a Constituição Federal. Estão conseguindo visualizar a Constituição Federal aí para nós, pessoal? Só alguém me dá um feedback aí. Estão conseguindo ver? Então, né? Sim. Beleza? Ó. Então, nossa encrenca, pessoal, começa aqui, artigo 145, tá, ó, da tributação e do orçamento do Sistema Tributário Nacional. Dos princípios gerais. Então, ó, aí ele trouxe aqui, ó, artigo 145. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos: os impostos, as taxas, a contribuição de melhoria decorrente de obra pública. Joia? Impostos, taxa, contribuição de melhoria. Aí depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a taxa. Ok? Compete à União em território federal. Atualmente, vocês não, né, a gente não tem território federal, né? Após a Constituição de 88, os territórios como Roraima, Amapá, foram transformados em Acre, foram transformados em estados. Então, a gente não tem território federal, mas se tivesse, a União ia legislar, cobrar os impostos estaduais,
Se no território tiver municípios, também é um dos municípios. Aí vem aqui, ó, ao Distrito Federal, cabe os impostos municipais. Pegou aquela dica que eu dei para vocês? Que o Distrito Federal pode cobrar os impostos dos estados e também pode cobrar os impostos dos municípios. Tá aí a dica, artigo 147. Tá aí a dica de ouro. Então, o Distrito Federal pode cobrar o ICMS, o ITCMD e o IPVA, pode cobrar também dos municípios, o IPTU, o ITBI e também o ISS. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Então, o empréstimo compulsório é exclusivo da União. Ok? Em quais situações, professor? Para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública. Olha a pandemia aí. Guerra externa ou iminência de guerra. Ok? Então, a União pode, numa situação dessa específica, falar assim, ó, vou instituir empréstimo compulsório de 10% sobre o valor da gasolina, de tanto por cento sobre o valor de um carro novo. Ou seja, ele criou a base e vai passar a cobrar esse tributo. Em caso de investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional, observado o disposto no artigo 150b. Ou seja, se houver um investimento público grande, interesse nacional, por exemplo, estamos com problema de energia elétrica, quero construir uma nova hidrelétrica, aí ele pode cobrar o empréstimo compulsório para resolver esse problema de interesse nacional. Mas eu não vou ficar dando muita ideia, não, porque vai que o homem ouve, né? Ele pega lá no YouTube essa aula, né? E aí já era para nós. Pessoal, olha, a competência compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais. Olha as contribuições especiais aqui, tá, pessoal? Contribuições sociais, contribuição social do lucro líquido, contribuição PIS, COFINS, contribuição previdenciária. Olha ela aqui, ó. Contribuição de intervenção do domínio econômico, a CID Combustíveis aí, ó. CID Combustíveis. E de interesse das categorias profissionais, ou seja, olha a anuidade da OAB, do Conselho de Contabilidade, de Engenharia, de Medicina, olha, essas anuidades de conselhos profissionais. Então, compete exclusivamente à União. Tá? Aí nós temos aqui, pessoal, um arremedo, que é o 149A. Eu estava comentando com vocês, ó. 149A. Os municípios, ó, a emenda constitucional 39, os municípios, Distrito Federal, os dois apenas, o Estado não pode, poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio da iluminação pública. Olha a COSIP aí, ó. Tá joia? É facultada a cobrança da COSIP na conta de energia elétrica. Então, a maioria opta por incluir o valor da COSIP na conta de energia elétrica. Aí a IDP, a operadora, recebe isso e repassa para a União, para o município e para o Distrito Federal, o valor da quantia cobrada. Vai? Vou pegar outra coisa aqui. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, por meio de lei, contribuição para o custeio do regime próprio de previdência social, cobrada dos servidores ativos, dos aposentados, pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas. Beleza? Ó, então, o Estado do Espírito Santo tem um regime próprio de previdência, que é o IPVA-JM. Linhares, o município de Linhares tem um regime próprio de previdência de seus servidores, que é o IPASE. Então, ele pode também cobrar essa contribuição, isso é uma exceção, tá joia? A contribuição previdenciária dos seus servidores.
Demais, a regra é as contribuições especiais são de competência da União, exceto a contribuição previdenciária de regime próprio e a contribuição de iluminação pública, tá joia? É a contribuição de iluminação pública, COSIP, somente os municípios e o Distrito Federal poderão instituir. Ok? A parte de tributos, nós vimos ali, aqui, a nossa próxima aula, a gente vai entrar aqui na parte, detalhar um pouco mais tributos, entrar na parte de princípios. A parte dos impostos, que vocês quiserem dar uma olhada, ó, 153, impostos da União, está lá aqueles impostos que eu passei para vocês, ó, os impostos. Aí vem detalhando cada um deles, ó. O Distrito Federal, os estados do Distrito Federal pode cobrar, ó, os 3 impostos aqui. Ok? E os municípios, não está o Distrito Federal, mas você lembra do artigo 147, que fala que o Distrito Federal pode cobrar os impostos municipais. Aqui engana a gente, ó. Quem não assistiu a aula do Carlão vai achar que isso aqui é só para os municípios. Tá bom? Mas é para os municípios e Distrito Federal. Vide artigo 147. Então, os municípios e Distrito Federal podem cobrar também esses 3 impostos aqui. Tá joia? A propriedade territorial urbana, né, o ITBI, ato inservivo oneroso, e o ISS, né, de qualquer natureza. Nós vamos detalhar todos eles um pouquinho mais. Então, os impostos são esses, pessoal. Os outros são outras modalidades de tributos. Bem, espero que vocês tenham gostado aí da aula de hoje, uma aula introdutória. Na próxima quinta-feira, a gente vai dar continuidade, comentando um pouquinho mais sobre as características dos impostos, das taxas, contribuições especiais. E aí vou falar também sobre princípios. Tá bom, pessoal? Esse semestre vai ser um pouquinho corridinho. Infelizmente, a gente está com pandemia, né? Está com um semestre bem mais enxuto. Nós vamos atender, né? Obviamente, vamos cumprir com todo o nosso plano de ensino. Mas eu vou ter que dar um ritmo mais acelerado, assim, né? Você sabe que a aula a gente vai ter um ritmo acelerado. Tenho percebido que as aulas online, vocês ficam mais caladinhos, né? Tenho que brigar quase para vocês perguntarem as coisas. Vou deixar esses minutinhos finais aí, pessoal, para quem quiser fazer uma pergunta, a gente está aqui para atendê-los, né? Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa assim. Quem não tiver, eu agradeço aí pela participação, pela paciência de vocês. Espero que até a próxima aula a Juliana já traga uma posição para os alunos do 10º e do 9º. Mesmo se for o caso, tá, pessoal, que vocês não estarem obrigados a ser avaliados ou acompanhar, fiquem à vontade de estar aqui com a gente, tá? Vai contribuir, vamos usar, né, isso para dar uma revisada, porque já alguns vão fazer o AB, né, o concurso. Os bons concursos, tá, pessoal? Quando a gente vem no início do curso, pede para vocês levantar a mão. Quem é que quer concurso aqui? Quase todo mundo levanta a mão, né? Vocês conhecem algum concurso bom que não cobre direito tributário? Não existe. Todo concurso cobre direito tributário. Como diz o outro, o concurso que é o mais desejado atualmente, que são os cartórios notariais, né? De registro de imóveis. O direito tributário é carro-chefe. Você vai para a carreira fiscal, que também hoje é uma maravilha, né? O governo do Estado falou que a partir do ano que vem vai fazer a contratação de auditores. Pô, o cara começa ganhando 17 mil por mês e ganha produtividade. Quanto mais ele autua, mais ele ganha. Teto é salário de governador, então nós estamos liberando 30 mil. Aí você tem carreiras como juiz, Ministério Público. Cara, não tem como não ter direito tributário. Então, não adianta falar assim, eu não gosto de direito tributário. O AB tem lá 2, 3 questõezinhas de direito tributário, sempre cai. Então, é importante, mesmo que você, na sua carreira, eu quero ser advogado, professor. Mesmo que na sua carreira você não vá seguir direito tributário, ele vai te ajudar em muitas situações. Você é contribuinte, irmão. Então, quando você atende uma empresa, a empresa vai te ligar com perguntas tributárias. Pelo menos o básico a gente tem que falar, né?
para não confundir, quando você fala que a COFINS é um imposto, o empresário já corta a conversa com você ali mesmo. Você sabe nada de tributário. Tá bom? Aí, pessoal, se tiver alguma dúvida, é só perguntar aí e agradecer a vocês pela essa participação. Ô, professor, Sim? uma dúvida aqui. Meu nome é Lucas, né? É uma dúvida. Se diminuir o Estado, como eles tanto estão falando por agora, pode ocorrer uma diminuição de carga tributária muito bruta ou não Sim. tem? Não, Lucas, tem tudo a ver com o que você está perguntando. Eu acho que não vai diminuir a carga tributária para depois diminuir o Estado. Tem que ser em conjunto, entendeu? Você diminuir o tamanho do Estado e diminuir, obviamente, o Estado se diminuir de tamanho. Exemplo, ensino e saúde, que hoje são universais, lembra comigo. Né? Você tem ali o HGL, que até então é municipal, né? Está para ser estadualizado, mas é municipal. O HGL não pode negar atendimento a, por exemplo, cidadão de outro município. Ele não pode negar atendimento a pessoa considerada rica. Ah, não, você é rico, não vou te atender, não. Por quê? Porque é universal. Se precisar de medicamento, assim, é muita decisão judicial, né? Das mais variadas possíveis. Botou a saúde universal. União, Estado, Distrito Federal e município tem que cumprir. Então, como a saúde no Brasil é considerada universal, esse custo é bancado pela carga tributária. Educação, idem. Então, assim, se as pessoas querem, e essa defesa, como eu disse para vocês, é mais de quem defende um Estado mais liberal, mais enxuto, né? Geralmente não é uma defesa de pessoas que têm baixa renda, né, ou situação de insuficiência. Né? Geralmente são empresários, né, economistas, etc., que defendem um Estado mais enxuto, porque você cresce mais rápido com o Estado mais enxuto. Menos Estado, mais dinheiro na mão da população. Ele fala, ó, Carlão, eu vou te cobrar menos tributo. E esse menos tributo que eu vou te cobrar vai te dar R$1.000 por mês a mais do seu salário. Com esses R$1.000, você se vira com a saúde, você faz um plano de saúde que a iniciativa privada vai te atender melhor que o Estado. Ah, vou te cobrar menos, aí com esse dinheiro que sobrar, você faz uma faculdade que você quiser. Entendeu? A ideia seria menos dinheiro no Estado e mais dinheiro na mão das pessoas. Só que, como a gente tem uma parcela muito grande da população no Brasil que não tem renda, quer dizer, essas pessoas, como é que ficará? Sim, é bem complicado para elas, né? Exato. Aí você falar em Estado liberal num país rico, top, valeu. Bota Estado liberal na Alemanha, acho que seria um bom case. Bota Estado liberal no Brasil, desastre. Uhum. Porque você vai comparar, por exemplo, eu tenho um amigo meu que está fazendo medicina na Bolívia, que lá é mais barato a faculdade e tal, o acesso também. Passou mal, cara, teve que vir, como diz o outro, de ônibus, passando mal, porque lá os médicos, se você, Estados Unidos, passou mal, você tem plano de saúde? Não. Você tem dinheiro? Não, ninguém bota a mão em você, irmão. Morreu, entra para a estatística. Não é obrigação do Estado te atender. Uhum. Aqui no Brasil, meia hora esperando atendimento, o médico chama a Gazeta para fazer problema. É obrigação do Estado. Entendi. Então, se você pensa em uma carga tributária menor, ao mesmo tempo você tem que fazer a reforma administrativa e reduzir o tamanho do Estado. Tem que reformar a Constituição Federal. Entendi. Obrigado. Hoje, assim, uma carga tributária de 25% seria o ideal. Nós estamos com 35%. Né? Então, nós estamos falando em reduzir drasticamente o tamanho da arrecadação, o tamanho do Estado. E reduzir drasticamente o tamanho do Estado hoje significa reduzir a quantidade de serviços a serem oferecidos pelo Estado. Aí tem que fazer muita raça de corte. Uhum. Aí por isso que não dá para pensar a reforma tributária sem antes pensar o país, né? Sim. Isso aí. Mais alguém, pessoal? Agradeço, então, a participação de vocês.
Até a próxima quinta. Se o portal liberar, já lanço para vocês. Eu vou mandando o material, sempre que sair alguma coisinha, eu mando para vocês aí. Um abraço. Tchau, professor. Bom final de semana.